E aí, pessoal que assiste meu canal, chegamos hoje, nossa leitura da Bíblia chegou no livro de Mateus. Lembrando que tem uma playlist aqui, linda e maravilhosa, de todo o Antigo Testamento. Você quer ler sua Bíblia? E nesses vídeos você pode ter uma introdução do que se trata o livro. Então o Antigo Testamento nós terminamos, está pronto. Agora hoje começamos o Novo Testamento no Evangelho de Mateus. Mateus significa dádiva de Deus, nome muito bonito, né? Para dar aí para um filho, significado muito bonito, dádiva de Deus. E esse Mateus, ele foi um dos apóstolos de Jesus. Ele foi chamado por Jesus para segui-lo. Mateus era um cobrador de impostos e essa era uma atividade que era bem detestada. Os homens que eram cobradores de impostos eram detestados pelos demais, porque ele era judeu, mas trabalhava para Roma. E geralmente eles pegavam mais dinheiro do que deveria, cobrava mais, para ficar com um pouco. E quando a pessoa não pagava os seus impostos, esse cobrador denunciava a pessoa para as autoridades romanas. E você sabe que Roma não era democracia. Lá a coisa era feia, né? A pessoa podia morrer, ser presa. Nossa, coisas terríveis poderiam acontecer. Então este era Mateus. Talvez um Mateus na sua igreja não teria um cargo de liderança. Mas todo mundo que se encontra com Jesus tem a vida transformada, não é mesmo? Ele escreveu no ano 50, entre o ano 50 e 60 depois de Cristo. Ele escreveu em grego, que é muito interessante, porque o livro de Mateus é escrito para judeus. Assim, quando a gente fala assim, é porque o autor, ele tinha em mente um público, mas ele escreve em grego. Por quê? Já que os judeus falavam também aramaico. Porque o grego era uma língua que era a língua mais importante e que todos falavam em todo o Império Romano, que era o mundo daquela época. Você sabe que nesse período, Roma era o poder militar e as autoridades, e tinha os imperadores romanos, mas a Grécia tinha tido um papel muito importante na história da humanidade. Alexandre o Grande, não vou contar tudo, né, mas assim, só para um pano de fundo. Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles, e ele, então assim, a Grécia já muito influente com seus filósofos, escrevendo, trazendo outras definições para a humanidade. Alexandre o Grande conquista o mundo daquela época. Aí surge então o Império Romano, mas a Grécia tinha muita influência. Então, enquanto por um lado Roma tinha o poderio militar e a política, a Grécia trazia a cultura, a língua, a filosofia, o modo de pensar. Então era essa efervescência naqueles Oriente Médio, Europa, né, uma parte da Europa, Ásia, África, então o mundo daquela época. Então Mateus escreve em grego no desejo de o público ser judeu, e eu vou explicar por quê, mas também para alcançar o máximo de pessoas possível. Por isso escrito aí em grego, né? E por que eu falo que o público era judeu? Porque você vai ver que a escrita dele, a ênfase olha, Jesus é o rei prometido. Em Mateus, né, o livro de Mateus quer mostrar que Jesus é a continuidade e o cumprimento das promessas de Deus sobre Israel. A gente acabou de ler o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento todo fala sobre o quê? O Messias, o reino. Deus vai vir implantar o seu reino. Então o tempo todo. Aí Mateus escreve inspirado por Deus, claramente, e com o Antigo Testamento todo na mente. Então ele vai fazer o tempo todo referências ao Antigo Testamento. E mostrando assim, Jesus fez tal coisa para que se cumprisse as profecias. Então ele mostra, olha gente, lembra? Jesus fez tal coisa, mas foi cumprimento daquela profecia. Ele faz o tempo todo esse paralelo para que o povo judeu, que tinha a lei, que tinha os profetas, que tinha a história de Israel na mente, também conseguir fazer esse paralelo de olhar para Jesus e falar, ele é o Messias,
ele é o cumprimento da promessa de Deus. Então, por isso, esse livro assim voltado para os judeus. E o tempo todo a gente vai ver, né? Para que se cumprisse a profecia. E aí mostra Jesus como era. E neste livro, ele tem 3 pilares, né? Na construção desse livro. O primeiro é que o Messias é da linhagem do rei Davi. Porque a profecia dizia que o Messias viria de Davi, a raiz de Davi. Então, ele vai mostrar isso e nós veremos. Os primeiros capítulos falam sobre isso. Depois, ele vai falar que esse novo mestre é superior a Moisés. Esse novo mestre traz a nova lei. E esse novo mestre tem um paralelo com Moisés. Por exemplo, a gente vê Moisés saiu do Egito com o povo. Jesus também saiu do Egito. E a gente vê essa narrativa, né? Jesus, quando era bebê, teve que fugir a sua família para o Egito e depois voltou. E isso não foi por acaso. Deus colocou a história dessa forma para que isso fosse visto pelos homens. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Moisés passou 40 anos no deserto com o povo, né, conduzindo o povo. Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado. Moisés recebe a lei no monte. Jesus transmite a lei de Deus, do reino de Deus no monte, onde nós vamos ver a narrativa do sermão do monte, como o cidadão do reino deve viver. Jesus é maior do que Moisés, por quê? Porque a nova aliança em Jesus dá a liberdade e a transformação de coração que a lei não pôde fazer. Porque a lei, na realidade, aponta para a nossa pecaminosidade, que nós não damos conta de cumprir a lei, e aponta para Jesus. E agora Jesus veio. E Jesus é essa nova aliança. Ele nos liberta da escravidão definitivamente. Ele dá um novo ensinamento divino. Jesus, ele vai falar isso. Olha, a lei fala tal coisa, eu, porém, vos digo. Jesus veio para salvar pecadores, esses pecadores que não conseguem cumprir a lei de Deus. Eu e você, né, que fica aqui claro, a gente não consegue cumprir essa lei, mas quando a gente clama por este Salvador, dizendo, olha, eu sou um fracasso, eu estou fadado à corrupção, eu mereço mesmo o inferno. Quando a gente, entendendo isso, a gente clama, mas eu quero um Salvador, me salva. Aí nós somos vestidos de Cristo e em Cristo nós somos cumpridores da lei. Porque Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Jesus cumpriu. E em Jesus nós também somos cumpridores da lei diante de Deus. Só em Jesus, porque sozinho, por nossa força, nosso mérito, a gente não consegue. E Jesus inicia uma nova aliança. Então esse aspecto, né, Jesus aí como Moisés. E o terceiro pilar deste livro é que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Em Mateus, Jesus é apresentado como rei, o rei messiânico, que ele vem para cumprir e dar continuidade às promessas de Deus. E aí, Mateus, ele escreveu esse livro dividido em 5 sessões. E essas sessões e a maneira com que ele escreve, como eu digo, inspirado pelo Espírito Santo e de forma muito inteligente, ele vai fazer um paralelo entre Jesus e Moisés, a nova aliança e a antiga aliança. Ele faz esse paralelo brilhante e ele divide em 5 sessões. Por que em 5 sessões? Porque a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, são 5. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Então, são 5 livros. E aí ele faz esse paralelo dessa antiga aliança para a nova aliança. Então, a primeira sessão é do capítulo 1 ao capítulo 3. É a relação de Jesus com o Antigo Testamento. E ele vai comprovar, Jesus é filho de Davi, Jesus é da linhagem, filho, né, da linhagem de Abraão. E em Jesus a promessa será cumprida. Qual foi a promessa que que Deus prometeu a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
E como pode ser bendita todas as famílias da terra? Em Jesus. Então ele veio para cumprir essa profecia e essa promessa de Deus, né? Então Mateus começa dessa forma. A segunda sessão, a segunda sessão é do capítulo 4 ao capítulo 7. Jesus vai falar sobre o anúncio do reino de Deus e como os cidadãos desse reino devem viver. O Sermão do Monte. O Sermão do Monte é esse ensinamento de Jesus de como agora os novos cidadãos desse reino que ele vem implementar, onde ele é rei, como nós devemos viver. O capítulo 8 e o capítulo 10 é uma nova sessão. Jesus traz agora para a vida prática o reino para a vida das pessoas. Então, Jesus é o nosso modelo que a gente deve seguir. Então, Mateus, ele escolheu transcrever, relatar vários encontros e experiências de pessoas com Jesus e o que aconteceu com essas pessoas. Então, a gente vai ver a história de leprosos, o servo do centurião, o mar agitado, a mãe doente, homens endemoniados, paralítico, a menina morta, a mulher doente, 2 cegos, o homem mudo. Então, várias histórias de pessoas que estavam nas suas deficiências, nas suas mazelas e principalmente em pecados. Mas esse encontro com Jesus, o que aconteceu? E Jesus sendo esse rei e esse cidadão do reino, digamos, como nosso exemplo, como nosso modelo. Aí, dos capítulos 11 ao capítulo 13, começa uma outra sessão, onde Mateus traz algumas histórias de como as pessoas têm respondido a esse encontro com Jesus. Algumas pessoas respondem de forma negativa, outras de forma positiva. Então, você vai perceber isso daí. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, algum posicionamento nós vamos ter. Do capítulo 14 ao capítulo 20 tem uma outra sessão, que aí ele vai abordar sobre diferentes expectativas sobre o Messias. E aí ele vai falar, você vai ver, por exemplo, as 2 multiplicações de pães e como em cada uma delas, a multidão que recebeu essa dádiva, que recebeu essa bênção, que estava com fome, Deus e Jesus deu pão e deu peixe para elas, qual foi a reação delas? Então leia com atenção e perceba você. Eu sei, mas eu quero deixar você... boa! Se você chegar e ler, comente aqui nos comentários qual foi a reação da primeira multidão e qual foi a reação da segunda multidão que recebeu essa multiplicação de pães. E Jesus pergunta para os discípulos quem ele é. Quem vocês dizem que eu sou? Primeiro ele pergunta o que as pessoas dizem de mim e depois quem eles dizem que é. É claro que Jesus não tem problema com identidade, nem querendo saber aí para agradar, mas porque Jesus quer nos trazer a uma reflexão de como nós vemos Jesus. Quem é Jesus para você? Deixa aqui nos comentários. Quem é Jesus para você? Isso vai fazer toda a diferença, acredite. Do capítulo 21 a 25, vai mostrar as disputas do reino. Porque Jesus entra em Jerusalém, e aí uma multidão o aclama como Messias. Ele vai até o templo, ele joga as mesas dos cambistas no chão, ali mostrando a sua autoridade. Ele é o rei e ele vai implementar o seu reino. Mas esse Messias será incrivelmente rejeitado. Incrivelmente porque diante de tudo, e a história de Israel não era para ter sido bem assim. Mas o que Jesus ia passar estava já nas profecias, né? Então, como assim não era para ser assim, né? Tudo aconteceu diante do plano infinito e maravilhoso de Deus. E Jesus, ele entra na história e ele vai ser o rei, mas antes de ser esse rei, ele tem que passar pela cruz. E é o que nós vemos do capítulo 26 a 28. A paixão de Cristo, a Páscoa. Jesus, ele é depois traído, ele sofre amargamente, ele é
E aí, dos capítulos 26 a 28, Mateus, de propósito, vai usar e fazer referências a muitos textos do Antigo Testamento que mostram, ó, o rei prometido, o Messias, ele tinha que passar por isso. Lembre de Isaías 53, ele foi pisado pelas nossas transgressões, ele foi moído, o castigo que estava sobre nós foi lançado nele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, é que nós fomos sarados. Então esse Messias tinha que passar pela cruz. Então nós podemos ver a maravilha do cumprimento do Antigo Testamento e das promessas de Deus agora no livro de Mateus. E por isso que é incrível ler o livro de Mateus. Se você leu o Antigo Testamento todo, se na sua mente estão as promessas, se na sua mente você compreendeu toda essa história de Deus com a humanidade, Mateus é o livro que você deve ler primeiro. Por quê? Porque você vai fazer esse link. Olha, o que Deus falou está se cumprindo. O que Deus falou tá... Gente, fantástico. Leia a Bíblia. Aqui foi uma introdução. Eu espero que tenha sido proveitoso para você. Nós vamos fazer de todos os livros aqui do Novo Testamento, se o Senhor permitir. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, porque, gente, essa palavra é viva, essa palavra adentra o íntimo e chega até a divisão da alma com o espírito, e ela pode te levar, te conduzir a um amor, a devoção, a adoração muito maior a esse Deus único e verdadeiro. E o nosso Deus, Jesus Cristo, ressuscitou. O livro termina assim, obviamente, ele ressuscitou e ele virá. E ele vai implementar o seu reino. Então, nós vivemos, alguns diziam, né, antigamente, não sei se usa ainda, que nós vivemos numa faixa de tempo de graça, onde esse Deus está preparando, já está pronto, mas ele está dando oportunidade para mais pessoas crerem em Jesus como Salvador, para ele vir e implementar o seu reino aqui na terra, e vai ser uma grande alegria, e eu espero ver você lá, porque em Cristo estarei lá. Deus abençoe sua vida, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Se você ficou, espero que você possa dar seu like, possa comentar, mandar para outras pessoas e se alegrar na presença de Deus, e até a próxima.